Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui mais uma vez no Evangelho de São Lucas para fazer uma pequena reflexão deste Evangelho tão rico onde Jesus quer nos formar. Jesus, no Evangelho de hoje, faz um questionamento, uma pergunta para os seus discípulos. No dizer do povo, o que dizem que eu sou? Jesus, aqui neste Evangelho de hoje, que é um dos Evangelhos sinóticos, São Lucas faz parte dos 3 Evangelhos sinóticos, e sinótico significa sintonia, são os evangelhos que estão em sintonia um com o outro, porque esse mesmo texto se encontra também em São Mateus e São Marcos. Jesus faz essa pergunta para os discípulos porque Jesus quer formá-los, quer entender o que os discípulos estão entendendo dele, o que dizem que eu sou. E aí os discípulos respondem o que a multidão diz, e vão dando respostas pontuais do que a multidão estão dizendo aí fora. É bom a gente entender que Jesus faz essa pergunta para os discípulos, não porque Jesus está em busca de elogios, não é porque Jesus está em busca de reconhecimento, não é porque Jesus está em busca de autoafirmação, e muito menos porque Jesus, está em crise de identidade, eu quero saber, nada disso. Jesus pergunta para saber se os discípulos estão pensando o mesmo que a multidão está pensando, ou se eles têm uma opinião própria. Porque afinal de contas, Jesus ele os está formando já há algum tempo. E aí Pedro responde: tu és o Cristo de Deus. Aqui, o próprio Jesus ele já percebe que ainda falta caminhar um pouco mais, ensiná-los mais, formá-los mais. Porque Pedro deu uma resposta correta, sim e não. E eu vou te explicar por quê. No grego, a palavra Cristo significa ungido, o iluminado. Então, Pedro, ele poderia estar querendo dizer isso. Tu és mais um ungido, mais um iluminado que surgiu como tantos surgem dizendo que era o Messias. Veja bem, um ungido, um iluminado para Pedro poderia ser aquilo que nós também buscamos por aí. Nós também saímos buscando por aí fora, no meio da multidão, e acabamos tendo uma opinião como a multidão tem. De que alguém está aí fazendo milagres, de que alguém surgiu, de que alguém tem uma palavra consoladora para me dar. O que é o Cristo para você? Então, quem é o Cristo? Ele é somente mais um influenciador que apareceu na internet? É um the power, the best? Jesus quer ir além com os discípulos. Por isso, na tentativa de ir além com os discípulos, Jesus distingue a pergunta. A multidão dizem isso, mas e vocês? O que vocês pensam que eu sou? Porque uma coisa é dar uma resposta, é falar quem Jesus é, segundo a multidão, mas segundo a igreja. Isso sim é formação. Caríssimos irmãos, nós temos que responder segundo aquilo que a igreja responde. A prova disso é que Jesus, ele vira a chave nesse evangelho e parece que sai um pouco e fica um pouco meio contraditório. Quando Pedro responde, Jesus logo diz: não conta para ninguém, porque o Filho do Homem deve sofrer, morrer e ressuscitar. Caríssimos irmãos, este é o Cristo. Isto é o cristianismo. O cristianismo não é feito sem sofrimento, não é feito sem cruz. Aqueles que pregam um cristianismo e um Cristo sem cruz, pregam um Cristo falso. E vocês? O que dizem que Jesus é? É por isso que Jesus os impediu de ensinar, porque eles ainda não estavam formados. E para você, quem Jesus é?